Noite mais uma vez. Deus abençoe, pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? A paz do Senhor Jesus. Que bênção. Glória a Deus. Estamos semeando, porque queremos colher, amém? Vamos ficar de pé mais uma vez, em nome de Jesus. Só mais uma vez, vamos ficar de pé aí, em nome de Jesus. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, bendizemos o teu nome e te pedimos que no nome precioso de Jesus, o Senhor abra o nosso entendimento e fale aos nossos corações por meio da tua palavra. Seja conosco nesta hora, Pai, e que cada vida aqui presente receba da parte do Senhor para a sua edificação, para o seu crescimento e fortalecimento em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Podeis assentar em nome de Jesus. Hoje eu quero ser bem prático e bem rápido, mas nós vamos passear um pouquinho pela Bíblia hoje. Serei mais tranquilo hoje, não tão eloquente. Se eu começar a ficar eloquente, levanta a mão para mim, só para eu saber que eu estou eloquente, aí eu vou dar uma parada, porque eu quero que você absorva bem o que nós vamos falar hoje, em nome de Jesus. Amém? Vamos passear um pouquinho pela Bíblia. Quantos estiveram na escola, na classe bíblica de discipulados hoje de manhã? Ou de casais, ou dos adolescentes, dos jovens? Quero saber quem que está aqui hoje à noite, agora, e participou das classes hoje. Pode acender aqui, que eu prefiro, as luzes acesas para mim é melhor, me traz mais conforto às vistas. Acender as luzes, por favor, que me traz mais conforto às vistas. Eu posso ver melhor as pessoas. Amém? Desse lado aqui, quem esteve na classe? Poucas pessoas. Esse bloco aqui, quem esteve na classe? Bem poucas pessoas. Desse lado aqui, quem esteve na classe? Quase ninguém. Parabéns vocês que vieram. Deus abençoe. Nunca desistam, não pare. Desse lado, quem é que esteve na classe hoje de manhã? Digo mesmo, parabéns para vocês que vieram. Não pare. E aqui, quantos vieram? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Você não levantou a mão porque... estava na reunião. Mas eu estava na classe hoje, pela misericórdia do Senhor Jesus. Você que não esteve porque estava com algum compromisso, plenamente compreensível. Deus te abençoe. Em razão do seu compromisso, você não pôde estar. Então Deus te abençoe. Se o motivo foi justo pelo qual você não pôde estar hoje em uma das nossas classes, que Deus te abençoe. Se o motivo foi justo. Amém? Pois bem, eu quero falar hoje um pouco sobre engano e quero falar também um pouco sobre a fúria de Satanás. Que isso, pastor? Eu quero falar para você sobre a fúria de Satanás. Eu lembro que certa feita, uma irmã chegou muito temerosa, angustiada, para falar com o pastor Amadeu Henrique. E o pastor Amadeu Henrique me chamou para acompanhar o caso. E o pastor Amadeu Henrique batizou o meu ministério com um nome interessante, eu já falei aqui. Quem lembra? Foi o pastor Amadeu Henrique que deu esse nome, foi eu não. Qual foi, Marcelo? O pastor batizou meu ministério com o ministério da Rebordosa.
Quem sabe o que é rebordosa? Isso é um jargão, um termo antigo, muito usado pelos mineiros. Meu pai, minha mãe, né, meu falecido pai era mineiro, minha mãe é mineira, e quando há alguma coisa difícil, alguma coisa complicada, né, o meu pai, na ocasião, ele gostava de falar isso, que rebordosa, a coisa tinha sido complicada, tinha sido renhida, a batalha tinha ficado bastante dura, aí ele dizia rebordosa. Mas retornando aqui o caso dessa irmã, ela chegou apavorada, ela fazia parte da nossa igreja na ocasião, chorando muito, pedindo ao pastor que orasse por ela, porque ela tinha ido a um certo lugar, receber uma oração, nada contra, você pode ir a um lugar onde a palavra de Deus está sendo pregada de fato e de verdade. Às vezes eu sou convidado para ir em algumas consagrações, eu gosto muito disso, e certo é que essa irmã também foi a uma certa consagração, em um determinado lugar de oração, e chegando lá, essa irmã recebeu uma mensagem, uma revelação, dizendo que Satanás estava muito furioso com ela, e que queria matá-la, e ela chegou apavorada, ora por mim pastor, ora por mim. Quantos aqui, nós oramos por ela, o pastor orou por ela, confortou o coração dela, mas a palavra de conforto que o pastor ministrou naquele dia, tanto o pastor quanto eu, foi a seguinte: irmã, que bom que Satanás está furioso contigo. O problema seria se ele não estivesse. O problema é quando Satanás está alegre contigo, quando ele está alegre com o seu comportamento. Você está entendendo? Você entende isso? Mas o que levou aquela irmã àquele estágio de desespero, de angústia? Medo, quando falaram para ela que o diabo estava furioso com ela. Irmãos, deixa eu falar para você nesta noite, você sabia que o diabo está furioso com você? Quantos aqui sabem que o diabo está furioso com a sua vida? Olha, o diabo está furioso com a minha vida, não é, Guajara? Romulo, Satanás está furioso com a sua vida. Você sabia que Satanás está furioso com a sua vida? Mas pastor, o que é que eu faço, sabendo que o diabo está furioso com a minha vida? Que medida eu devo adotar? Qual deve ser o meu comportamento, sabendo que Satanás está furioso com a minha vida? Quantos entraram aqui nesta noite tendo ciência, consciência, compreensão de que Satanás está furioso com a sua vida? Levanta a sua mão aí. Poucas pessoas têm conhecimento de que Satanás está furioso com a vida delas. Pois bem, isso não pode ser novidade nem para mim, nem para você, que Satanás esteja furioso com a nossa vida, porque a palavra de Deus de antemão já nos revela isso. Você sabia que a palavra de Deus já traz essa revelação, que o diabo está furioso contigo, e que nesta fúria, ele quer destruir a sua vida. Nesta fúria, ele quer destruir a sua casa. Nesta fúria, ele quer destruir a sua família. Ele não quer deixar o mínimo de vantagem sequer para você. Satanás quer destruir a sua casa. Satanás quer destruir a sua vida. Satanás quer destruir seus filhos. Ele quer matar os seus sonhos, porque esse é o papel dele revelado por Jesus. Você ainda não leu o que está escrito no Evangelho de João? Que o diabo veio senão para... Esta é a obra do diabo: matar, roubar e destruir. Satanás, ele quer matar os seus sonhos. Satanás quer destruir a sua vida. Ele quer destruir a sua família. Pode ser a mais simples pessoa, mas se aquela pessoa é alvo da graça de Deus, ele quer impedir que a graça de Deus se manifeste na sua vida. Ele quer impedir que a boa mão de Deus permaneça sobre a sua vida.
Ele quer impedir que o seu entendimento seja esclarecido, Ele quer impedir que a glória de Deus se manifeste sobre você, sobre a sua casa. Ele quer criar todos os meios possíveis para te afastar da presença de Deus. Então, Ele não vai chegar na sua vida de supetão, mostrando quem realmente Ele é. Há uma estratégia do inimigo para que você seja destruído. E aí eu quero que você preste bem atenção neste texto bíblico muito conhecido de nós, pastores e ministros. Primeira carta de Pedro, no capítulo 5, no versículo 8, a palavra de Deus diz assim: sede sóbrios e vigilantes. Prestou atenção? Pegou a senha? Sede sóbrios e vigilante. Ora, sobriedade e vigilância é a mesma coisa? Se fosse a mesma coisa, o apóstolo não teria usado os dois substantivos aqui, ou adjetivos. Sobriedade. Fulano é uma pessoa sóbria, fulano é uma pessoa vigilante. Uma coisa é você estar sóbrio, cônscio. O que é isso, pastor? Ora, sóbrio é o contrário de embriagado. É ou não é verdade? Sóbrio é contrário de quem está embriagado. Ora, você pode agora, neste exato momento, estar sóbrio. Você não está sob nenhum efeito de bebida alcoólica ou de qualquer alucinógeno. Então você está sóbrio. Mas será que você está vigilante? Será que você está vigilante? Você já viu qual é o papel de um sentinela? A função de um sentinela é vigiar. Um sentinela não pode dormir. Então, sobriedade é uma coisa e vigilância é outra. E neste caso, nós como servos de Deus, você como servo de Deus, você precisa das duas coisas. Eu preciso ser sóbrio, mas também preciso ser vigilante. Por quê, pastor? Qual a razão? Se você continuar lendo o versículo, diz assim a palavra de Deus: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. O diabo, o teu adversário, você tem um adversário que se chama Satanás. Você tem um adversário que se chama o diabo. E a função dele é matar, roubar e destruir. E as escrituras nos diz que ele anda ao nosso derredor, rugindo como se fosse um leão, buscando uma alma para devorar. Ora, o que é que dá ao diabo a possibilidade de devorar alguém? O que é que dá para ele a condição de devorar uma pessoa? Aquele que não vigia e aquele que não anda em sobriedade é uma vítima em potencial para ser tragada pelo inimigo. Duas coisas que nestes últimos dias tem sido uma das características, uma das coisas que as pessoas têm ignorado. Quantos aqui estão aguardando a grande promessa? Senhor Jesus, vou te dar uma chance. Você é de Deus e eu vou dar uma chance para você. Quantos aqui estão aguardando a grande promessa? O cumprimento da grande promessa. Pastor, que grande promessa é essa? Você que entrou aqui nesta noite e que não sei se é a primeira ou a segunda vez, ou quantas vezes você já foi a uma igreja, mas ainda não é batizado, ainda não
recebeu Jesus em sua vida, não entregou a sua vida para Jesus. Os crentes em Jesus têm uma grande promessa, é a razão da nossa esperança. Nós vivemos por meio desta promessa. É esta promessa que nos dá força para prosseguir. Sabe por que é que eu estou aqui hoje para louvar o nome do Senhor? Porque eu creio na promessa. Sabe por que eu venho para a escola bíblica dominical de discipulados? Porque eu creio na promessa. Sabe por que eu estou servindo a Jesus durante 40 anos da minha vida? Porque eu creio na promessa. Sabe por que eu não viro as costas para Jesus quando as coisas estão difíceis? Porque eu creio na promessa. Sabe por que eu amo a minha esposa? Porque eu creio na promessa. Sabe por que eu amo a minha família? Porque eu creio na promessa. Sabe por que eu estou de pé? Eu não estou de pé porque eu sou grande, porque eu sou forte, porque eu posso. É porque eu creio na promessa e creio naquele que é fiel. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele jamais deixou de cumprir uma só promessa que Ele fez. Você crê nisso? Que Ele jamais deixou de cumprir uma só promessa? Ah, pastor, o senhor não falou a promessa. O Senhor não falou qual é a promessa. João capítulo 14, Jesus fala assim: olha, eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês sozinhos. Irmão, você não está sozinho. Você não está sozinho. Ele falou assim: eu vou para o Pai, mas eu não vou te deixar sozinho. Se eu for, eu vou enviar o Consolador. O Consolador está aqui nesta igreja. O Espírito da graça está nesta igreja. E Ele quer habitar na sua casa, na sua vida. E Jesus prometeu o seguinte: eu vou preparar lugar. Olha a promessa. Olha só que coisa tremenda. Eu vou preparar lugar. E se eu for e preparar lugar, eu vou voltar. E vou levar vocês, para vocês habitarem comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Eu estou guardando o cumprimento da promessa. Mas alguém quer roubar esta promessa do seu coração. Tem alguém trabalhando para roubar esta promessa da sua vida. Tem alguém trabalhando para impedir que esta promessa poderosa não se cumpra na sua vida. Tem uma promessa que está lá em Atos dos Apóstolos, é uma das grandes promessas de Jesus, que diz assim: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu, a promessa é para você e a promessa é para a tua casa, mas tem alguém trabalhando para que isto não aconteça, mas Ele é fiel para cumprir. Deus é fiel para cumprir a promessa. Eu já contei aqui o meu testemunho. Deus começou salvando a minha vida, meus irmãos, para depois alcançar minha mãe, meu pai. Mas uma coisa é certa: a promessa se cumpriu. E a promessa vai se cumprir na sua casa também. Mas preste bem atenção: para que esta promessa se cumpra sobre a sua casa, para que esta promessa se cumpra sobre a sua vida, você precisa ser sóbrio, você precisa ser vigilante, porque o inimigo, ele quer justamente tomar vantagem sobre você num momento de distração. Opa, como é que é, pastor? Acorda aí, dorme não. Distração. O apóstolo Paulo, ele fala, escrevendo sua carta aos Coríntios, no capítulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, se não me falha a memória, ele fala assim, vou achar aqui, a minha colinha que está aqui pronta.
2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3 ao 4. Falei que a gente ia passear um pouquinho pela Bíblia, não falei? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3 e 4. O apóstolo Paulo escrevendo àqueles irmãos, diz assim: mas eu temo, olha qual era o temor de Paulo, mas eu temo que assim como a serpente enganou a Eva, alguns de vocês também sejam enganados, sejam corrompidos e se afastem da pureza do Evangelho. Opa, como é que aconteceu o engano? Como é que aconteceu a queda de Adão? Como foi que a serpente conseguiu enganar a Eva? Sutileza. Sutileza. Os últimos tempos, irmãos, algumas pessoas estão presas aos sinais preditos por Jesus, que antecedem a sua vinda. Eu não sei se você já leu com muita atenção Mateus capítulo 24, a partir do versículo 3, quando Jesus está no monte com os seus discípulos, e de repente os seus discípulos lhe fazem 3 perguntas. Os discípulos se voltam para Jesus e falam assim: mestre, dize-nos, que sinais haverá da tua vinda? Quando sucederão estas coisas? E a destruição do mundo? Aí Jesus responde a eles: olha, eu vou vir daqui a tanto tempo, amém? Não. Jesus responde a eles como? Jesus diz assim: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Ou seja, qual é a grande estratégia, qual é a grande arma do inimigo para poder derrubar alguém, para poder tirar alguém da presença do Senhor Jesus? É o engano. Satanás usa o engano. Então você precisa estar sóbrio, você precisa ser alguém vigilante. Mas pastor, eu não bebo, pastor, eu não uso qualquer tipo de entorpecente, pastor, eu estou sempre sóbrio, eu estou sempre vigilante. Calma aí, nem sempre uma pessoa fica embriagada porque ingeriu álcool, nem sempre alguém fica embriagado porque ingeriu bebida alcoólica. Há outras maneiras de se embriagar, que não seja por meio de entorpecentes, que não seja por meio de alguma substância alucinógena, que não seja por meio de remédios ou comprimidos. Há outros meios pelos quais as pessoas se tornam totalmente embriagados. Pastor, eu nunca ouvi falar sobre isso, mas eu quero despertar agora a sua mente em nome de Jesus. Como é que alguém pode se embriagar? A não ser com bebida alcoólica, a não ser com alucinógenos. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, no versículo 34, o Senhor fala assim. Falei para você que hoje a gente ia passear um pouquinho na Bíblia, não falei? Então é o que nós estamos fazendo. Lucas, capítulo 21, versículo 34. Olha o que diz a palavra de Deus. Eu gosto muito deste texto, em particular. Diz assim a palavra de Deus, mais uma vez, olha o que está escrito aí. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo. Presta atenção, irmãos, o punhal está dizendo assim para você ter cuidado. Cuidado com o que, pastor? Se você anda sobrecarregado com as coisas deste mundo, se a sua mente anda sobrecarregada com as consequências deste mundo, tem pessoas que põem a sua preocupação em tudo.
Mas o reino de Deus nunca vem em primeiro lugar. Ele se preocupa com a casa, ele se preocupa com o que vai comer, com o que vai vestir, se preocupa com tantas coisas, mas não se preocupa com as coisas de Deus. Mas não coloca as coisas de Deus em primeiro lugar. Olha, preste bem atenção. O que você leu lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, ainda está valendo. Não perdeu a validade. Pastor, o que é que diz lá em Isaías capítulo 55? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Tem muita gente deixando de buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Sabe o que vai acontecer? A sua mente, o seu coração vai se sobrecarregar com as coisas deste mundo. Olha, não estou dizendo que você tem que ser uma pessoa relapsa, não estou dizendo que você tem que ser uma pessoa desleixada, não estou dizendo que você tem que ser uma pessoa que não vai dar atenção àquilo que precisa ser feito. Mas quantas pessoas agem justamente assim? Choveu, não dá para ir para a igreja por quê? Choveu. Fez calor, fez calor demais, eu não vou para a igreja porque fez calor demais. Hoje eu não vou porque hoje está frio demais. Hoje eu não vou porque hoje eu estou muito cansado. Irmão, são 2 horas. 2 horas para você prestar culto. 2 horas para que você seja ministrado e receba a palavra de Deus, para te dar força, para te dar ânimo, para te dar esperança. São 2 horas em que Deus vai usar os seus servos, os ministros, os pastores, os obreiros, para que a sua vida seja edificada. De repentemente você entra por estas portas atribulado, angustiado, e Deus pode usar quem Ele quiser para poder atender a sua necessidade. Deus usa quem Ele quer, como quer, na hora em que Ele quer. Mas você deixou de vir, você perdeu uma oportunidade. Isso é quando você pode vir, mas por qualquer motivo você não vem. Você está entendendo isso? Você compreende isso? Mas eu quero voltar aqui a falar para você a respeito da sutileza. Pastor, me fala sobre a sutileza. A sutileza é uma das marcas do último dia da igreja na face da terra. A igreja vai ser arrebatada. Presta bem atenção no que eu estou falando para você. Eu quero, em nome de Jesus, todas as vezes que o Senhor me der a oportunidade de ministrar a palavra dEle, seja aqui ou seja onde eu for, eu quero dizer, a igreja será arrebatada. É a promessa de Jesus. Ele prometeu que vai nos levar para o céu. A igreja vai ser retirada da terra num piscar de olhos. O Senhor virá ao som da trombeta, a voz do arcanjo. O Senhor descerá nas nuvens e Ele nos arrebatará, diz a palavra de Deus. Isso é loucura, isso é mentira, isso é invenção. Eu não quero saber, porque a palavra de Deus diz que aprove o Senhor salvar os crentes pela loucura da pregação. Você entende isso? Que Jesus nos salva pela loucura da pregação? Pois é, a igreja vai ser arrebatada. Se você crê, se você não crê, a igreja vai ser arrebatada. A igreja será retirada da terra. Eu não quero saber se você não crê, mas eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu estava com 15 anos quando eu aprendi a cantar aquele corinho. Ele marcou o meu coração. 15 para 16 anos. Ele marcou o meu coração. E eu nunca mais esqueci. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Se meu pai não crê, não impede a mim.
Se meu pai não crê, não me impede a mim. Se meu pai não crê, não me impede a mim. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Um dia eu estava na cozinha lavando a louça para minha mãe, eu já era crente e comecei a cantar esse louvor. O meu pai virou para mim, como é que é? Ô pai, eu só estou cantando, ele não era crente ainda, mas aquilo mexeu com ele. Ó, fica você sabendo disso, em nome de Jesus, você está caminhando para Canaã. Hoje de manhã o pastor ministrou aqui e fez uma relação de comparação. O que significava Canaã, o que representava Canaã, o que representava o Egito. Olha, Faraó não quer deixar você entrar em Canaã, mas pela fé em nome de Jesus, você vai entrar em Canaã. Pela fé em nome de Jesus, você vai herdar a promessa. Mas você tem que ser sóbrio, você tem que ser uma pessoa vigilante. Você precisa estar atento. Por quê, pastor? Por quê? Porque a palavra de Deus diz que Satanás se transforma em anjo de luz e os seus ministros em ministros de justiça. Ora, Satanás se transforma em anjo de luz. Qual é a ação, o objetivo dele? É enganar. Mas pastor, como é que eu vou saber quando Satanás se transformar em um anjo de luz? Satanás não consegue viver uma vida santa, e ele não resiste ao poder do sangue de Jesus. E se você tem a marca do sangue sobre a sua vida, se você tem a marca do sangue na sua casa, se a marca do sangue está sobre o seu coração, se a marca do sangue de Jesus está sobre a sua cabeça, Satanás ele não pode de maneira nenhuma enganar você, porque a palavra de Deus diz lá na carta de João, na primeira epístola, no capítulo 3, que aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Quem é nascido de Deus, o diabo não pode tocar. Se você é nascido de Deus, ele não pode tocar em você, ele não pode tocar na sua casa, ele não pode tocar nos seus filhos, ele não pode tocar em nada que é seu, porque você é nascido de Deus. Você entende o que é isso? Uma pessoa que é nascida de Deus, ela não pode ser enganada. Como assim, pastor? Vou explicar para você, eu vou trocar por miúdo. Você já leu isso na Bíblia, mas você está esquecido. No Evangelho de João, no capítulo 2, o Senhor tem um encontro com um mestre da lei, chamado Nicodemos. Ele era um homem instruído, doutor da lei, conhecia a lei de Moisés de trás para frente, de frente para trás. E ele vai ter um momento com Jesus, ele vai conversar com Jesus, ele vai ao encontro de Jesus, e chega num determinado momento, em que ele está conversando com Jesus, Jesus vira para ele e fala para ele assim: ô Nicodemos, o negócio é o seguinte, você precisa nascer da água e do Espírito de Deus. Pegou? Jesus falou para ele que ele precisava nascer da água e do Espírito de Deus. No desenrolar daquela conversa, Jesus começa dizendo para ele assim: ó, necessário te é nascer de novo. E aí ele capciosamente: mas como é que o homem, sendo velho, pode nascer? Ele vai voltar para o ventre da mãe dele? Aí Jesus vai e fala: ó, você tem que nascer da água e do Espírito, porque se você não nascer da água e não nascer do Espírito, tem duas coisas que jamais acontecerão na sua vida. Você não pode ver o reino, e você não pode entrar no reino. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino e não pode entrar no reino. Mas tem uma coisa que Jesus falou ali, que é tremendo para nossas vidas. Jesus falou assim: mas aquele que nasce do Espírito, o Espírito leva ele aonde o Espírito quer.
é como o vento, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido do Espírito de Deus. Se você for nascido do Espírito de Deus, Satanás não pode te enganar. Se você nasceu do Espírito de Deus, Satanás jamais conseguirá êxito contra a sua vida, com as suas sutilezas, porque você é nascido do Espírito de Deus. Então o engano, ele não prevalecerá sobre a sua vida. Por quê, pastor? Porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é lâmpada para os teus pés, a palavra de Deus é luz para os teus caminhos. Você não andará enganado. Por quê? Porque você é guiado pelo Espírito de Deus. Como é que se deu o engano de Eva? O engano de Eva se deu com um bate-papo. Opa! Como é que foi? Um bate-papo lá no jardim. Foi assim que Deus disse: não comerá de todo o fruto do jardim? Ele puxou uma conversa com Eva, e Eva deu ouvidos à voz da serpente. Começou com um diálogo. Sutilmente ele conseguiu seduzir Eva para que ela desobedecesse à palavra de Deus. Como é que acontece, pastor? Com o engano. Aonde é que está isso? A palavra de Deus diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. O que está escrito lá? Diz assim: pelo qual o Deus deste século. Quem é o Deus deste século? Quem é o Deus deste século? Satanás é o Deus deste século. 2 Coríntios 4,4 diz justamente isso: pelo qual o Deus deste século cegou o entendimento de homens, de mulheres, para que não lhes resplandeça a luz da glória de Deus, para que eles não vejam como Deus realmente é. E é através do engano que vem a cegueira espiritual. Como? Cegueira espiritual, ela se dá por meio do engano. E o Senhor mais uma vez aqui está falando sobre acautelar. Pastor, o que significa isso, acautelar? Tomem cuidado, que ninguém vos engane. Engano, mentiras. Na carta de Judas, ele menciona 3 personagens que foram instrumentos do diabo para que o povo de Deus fosse destruído. Judas é uma epístola antes de Apocalipse, só tem um único capítulo. Um único capítulo, e diz assim: no versículo 11. Quem já leu a epístola de Judas? É um capítulo só, poucos versículos. Mas o versículo 11 diz assim: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de engano, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. 3 homens que a Bíblia menciona aqui, e que algumas pessoas vão seguindo o mesmo padrão e o mesmo modelo de vida desses 3 personagens da Bíblia.
Você sabe quem foi Caim, não sabe? Mesmo sem ler a Bíblia, eu creio que você já tenha ouvido falar da história de Caim. Ora, o que fez Caim? A Bíblia diz que Caim era do maligno, e por isso ele matou o seu irmão. Aqueles que matam os irmãos são como Caim, assassinos. Muitos pensam que a única forma de matar alguém é usando uma arma, é usando algum objeto e investindo contra a vida fisicamente da pessoa, mas existe aqueles que matam os seus irmãos espiritualmente. Esses são seguidores de Caim. Mas não para aí não. Diz aqui a palavra de Deus que, movidos por ganância, prosseguiram no caminho de Balaão. Pastor, quem foi Balaão? Você já ouviu falar sobre Balaão? Então, lá no Velho Testamento, no livro de Números, você vai saber quem foi Balaão. Balaão foi um profeta mercenário, e ele foi contratado por Balaque com um único objetivo, com um único propósito: amaldiçoar o povo de Israel. Mas quando esse profeta mercenário se propôs a atender o pedido de Balaque, que era o rei dos Moabitas, porque ele viu que Israel estava avançando e ia conquistando tudo que estava à sua frente, esse rei dos Moabitas ficou com medo e desejou destruir o povo de Israel. O Senhor te chamou para conquistar, o Senhor te chamou para dar grandes vitórias na sua vida, o Senhor te chamou para que você possa triunfar, e Satanás quer impedir que você triunfe. Ele, furioso, te quer devorar a sua casa. Mas quando Balaão chegou lá para amaldiçoar o povo de Deus, ele não pôde amaldiçoar o povo de Deus, porque a cobertura estava sobre o povo de Deus. Há uma cobertura sobre a sua casa. Sabe por que Satanás não consegue derrubar você? Sabe por que ele não consegue destruir você? Você está debaixo das asas do Todo-Poderoso. Sabe por que ele não consegue derrubar você? Porque você habita no esconderijo do Altíssimo. A palavra de Deus diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. É por isso que ele não pode derrubar você, é por isso que ele não pode destruir você, mas a fúria dele continua. Por quê? Porque no momento em que você sair debaixo das asas do Todo-Poderoso, não é porque você é forte, não é porque você é capaz, não é porque você é santarrão, é a graça de Deus sobre a sua vida. Você está debaixo das asas do Todo-Poderoso. Mas esse profeta, ele foi lá para amaldiçoar o povo de Deus. Chegando, ele não pôde amaldiçoar o povo de Deus. Mas presta bem atenção. Ao invés de amaldiçoar, ele teve que proferir a bênção por 3 vezes. O que vocês acham? Ele desistiu do intento dele? Ele desistiu? Não. Ele chegou para o rei dos Moabitas e falou assim para eles: olha, não tem como você amaldiçoar esse povo, porque esse povo é bendito. Você não pode ser amaldiçoada, porque Jesus já te abençoou. Sua casa não pode ser amaldiçoada, Jesus já te abençoou. Vocês não podem ser amaldiçoados, porque Jesus já abençoou vocês. A marca do sangue está sobre vocês, vocês não podem ser amaldiçoados. E ele sabia disso. Mas olha o conselho que ele dá para o rei dos Moabitas, Balaque. Ele diz assim para Balaque: não tem como amaldiçoar eles não, mas se você fizer com que eles tropecem, se você conseguir fazer com que eles transgridam os mandamentos de Deus, se você conseguir
tirar eles de debaixo da proteção de Deus, então você conseguirá amaldiçoá-los. Balaque fez aliança com o povo de Deus e ensinou as suas mulheres a seduzir o povo de Deus. E aí veio as moabitas e conseguiram fazer com que o povo comesse sacrifício dos ídolos e se contaminasse. Como é que alguém deixa de vigiar? Ou melhor dizendo, como é que alguém cai no laço do diabo? Pelo engano, pela sedução, pela associação, pela aliança com este mundo. Se você fizer aliança com as coisas que não são de Deus, Satanás vai obter vitória sobre a sua vida. Se você deixar de lado a doutrina, que seja por um instante, Satanás obterá vitória sobre a sua vida. Se você começar a emprestar os seus ouvidos, nem que seja por um instante, porque tudo começa com um momento, basta uma palavra, e aquela palavra mexe com o seu ego, aquela palavra mexe com o seu íntimo, você fica encantado com aquilo que você ouviu. Encantamento. Qual é a artimanha do inimigo? Encantamento. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, não empreste seus ouvidos para ninguém. Se tem uma voz que você tem que ouvir, é a voz de Deus. Se tem uma voz que você precisa ouvir, é a voz do Espírito Santo. Se você abrir lá em Hebreus no capítulo 3, no versículo 7, ele vai dizer justamente isso para você. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Quantas pessoas estão tropeçando, quantas pessoas estão sendo levadas, porque não querem mais ouvir a voz de Deus, não querem ouvir a voz do Espírito de Deus, e Deus está falando por meio da sua palavra, mas Satanás, ele é ardiloso, ele é o mestre do engano. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala assim: não que ignoremos as suas maquinações. Olha só, o apóstolo Paulo sabia das maquinações do diabo, e nesta noite você precisa estar cônscio que ele está trabalhando para tirar você do propósito, para tirar você da visão, para tirar você do caminho, para seduzir você. A finalidade é que você saia de debaixo da proteção de Deus. Como é que se dá isso, pastor? Quando você sai de debaixo da proteção de Deus, Satanás se aproveita. A palavra de Deus diz que ele se transforma em anjo de luz. Ora, se ele tem a capacidade de se transformar como alguém que é da luz, mas só que ele não pode permanecer na luz. Ele não tem como permanecer na luz, ele apenas se disfarça. Mas você é da luz. O Espírito de Deus habita em você. Você é templo de Deus. Você é morada de Deus. O Senhor te escolheu para habitar no seu coração. Por isso você não pode ser enganado. Pastor, mas se porventura eu tropeçar, e se porventura eu cair, como é que fica a minha condição? A palavra de Deus tem remédio para tudo, e tem remédio para a sua vida também. A palavra de Deus diz que aquele que tem a semente de Deus dentro de si não pode permanecer pecando. Você entende isso?
se você tem a semente de Deus, se você tem a palavra de Deus dentro do seu coração, você não tem prazer na prática do pecado. Pastor, e se eu tropeçar? Filhinhos, não pequeis. Filhinhos, não pequeis. Mas se pecardes, tendes um advogado. Você tem advogado. Você tem advogado. Você tem advogado. E advogado fiel. Não está dizendo aqui que você é inocente. Mas qual é a função do advogado? É te defender. Você está entendendo isso? Você entende isso? A palavra de Deus, ela diz justamente isso. Olha, se dissermos que não temos pecado, mentimos. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, e o sangue do seu Filho Jesus. O que é que o sangue de Jesus faz? O que é que o sangue de Jesus faz? O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não é de um pecadinho, não é de um pecado só, não. Eu não sei quantos pecados você tem, eu não sei quantos pecados você cometeu, eu não sei quantos erros, quantos tropeços, mas uma coisa eu sei: o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. Sabe por quê? Porque o Senhor te ama. O Senhor te ama, o Senhor nos ama, e Ele não quer nos perder. O diabo não vai te devorar. Ele pode ficar furioso, ele pode rugir, mas sabe o que está acontecendo nesse exato momento na sua vida? O que diz o Salmo 34, versículo 7, se não me falha a memória. O que é que diz lá, pastor? Diz assim: porque o anjo do Senhor, tem um anjo na sua casa, tem um anjo do seu lado, olha aí o que diz: porque o anjo do Senhor faz o quê? Ele se acampa ao redor. Opa, significa dizer o seguinte: que eu estou aqui, e eu estou dentro de um círculo, e que o anjo do Senhor está acampado com uma ordem de Deus: guarda o Heraldo, guarda o Wilson, guarda a casa do Marco e da Michele, guarda a casa da Luciana, guarda a casa deles. Tem um anjo guardando você, tem um anjo guardando a sua casa. Deus deu uma ordem, guarda a casa dele, guarda a casa dela, tem uma ordem, guarda a casa dele. A palavra de Deus diz isso, porque o anjo do Senhor se acampa ao redor daquele. Sabe por quê que o anjo está guardando você? Porque você teme a Deus. Olha aí, a palavra de Deus diz isso: o anjo do Senhor se acampa ao redor daquele que o teme, e o livra, e o guarda de todo mal. Aí Satanás vem com toda a fúria, mas quando ele chega perto, o anjo está ali, aqui não, recebi ordem para guardar. Ele recebeu ordem para guardar a sua casa. Ele recebeu ordem para guardar a sua casa. Sabe o que era para ter acontecido contigo? Sabe o que era para ter acontecido comigo? A essas horas, era para nós termos sido mortos, destruído, não ter nada nem vestígio, mas o Senhor não deixou. O Senhor guardou e está guardando. Sabe por quê? Porque os braços do Senhor são qual muralhas de fogo ao nosso redor.
Os braços do Senhor é qual muralhas de fogo ao seu redor. Você não está vendo, mas sabe o que está acontecendo? Os braços de Deus estão assim, ó. Aqui não. Não, aqui não. Por quê? Deus está guardando. O Senhor está guardando. Continua temendo ao Senhor. Teme ao Senhor. Teme ao Senhor. Teme ao Senhor. Teme ao Senhor. O temor do Senhor vai guardar a sua vida. O temor do Senhor vai guardar a sua casa. Teme o Senhor. Não é medo de um Deus vingativo, não. Esse temor é o temor reverencial. É porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É por isso que nós tememos o Senhor. Ele pode todas as coisas. Ele restaura, Ele cura, Ele limpa, Ele santifica, Ele encontra, Ele traz de volta, Ele levanta o caído, Ele sara o ferido, Ele derruba muralhas, Ele quebra correntes, Ele quebra grilhões, Ele expulsa o inimigo, Ele derrota exército. Ele é o Deus de Israel e o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. O Senhor é o teu refúgio e a sua fortaleza. Ele é o Deus da nossa salvação, Ele é o Deus da sua salvação, Ele é o Deus da sua vida, é o Deus da sua casa. Você pode glorificar o nome do Senhor, você pode exaltar o nome do Senhor, você pode aplaudir o nome do Senhor, dá um glória a Deus bem forte aí, glorifica mesmo o nome do Senhor. Deixa eu falar uma coisa aqui para você, e eu vou encerrar com isso agora. Quando esse profeta, mercenário, ele chegou lá para amaldiçoar o povo de Israel, e ele teve que proferir a bênção, no lugar da maldição. Antes dele proferir a bênção, ele disse por que Israel não podia ser amaldiçoado. Primeiro, ele falou assim: porque no meio deles há o clamor de um rei. Aleluia. Há um clamor de um rei na tua casa. Há um clamor de um rei todo poderoso na sua casa. Há o clamor do Deus vivo lá na sua casa. E quando ele tenta, ele começa a ouvir: ali tem quem glorifica a Deus, ali tem os joelhos dobrados. Sabe o que ele vai ver? É um crente de joelhos dobrados, invocando o nome, a presença de Jesus. E aonde está a presença do Senhor, ele não pode habitar. Aí ele teve que dizer o seguinte: olha só que coisa tremenda, presta bem atenção nisso, irmão. Balaão, ele fala assim: contra Israel não vale encantamento nem maldição. Contra a sua casa não vale encantamento nem maldição. Contra a sua casa não vale encantamento nem maldição. Contra a sua família, contra o seu lar, contra os seus filhos, contra o seu casamento, contra a sua união, não vale encantamento nem maldição. Não vale encantamento nem maldição sobre os seus filhos, sobre os seus negócios, aquilo que você faz, aonde você entra, aonde você põe as suas mãos, não vale encantamento e nem maldição. Você pode aplaudir o nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos orar. Sinta-se à vontade. Sinta-se à vontade nesse momento. Se você deseja vir ao altar de Deus, nós vamos orar. Porque encantamento e maldição pode prevalecer contra a sua vida. Cadê a equipe do louvor? Cadê a equipe do louvor? Queremos entoar esse último hino. Sua palavra trouxe salvação. O Senhor, Ele continua agindo, Ele continua quebrando grilhões, Ele continua quebrando correntes e desfazendo maldição, desfazendo encantamento, desfazendo